nessa noite. Nós vamos então ler o texto do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, e vou pedir que o texto permaneça na tela após lido, porque quero me deter de forma objetiva nele, porque teremos a cantata, e então essa devocional bíblica, essa homilia bíblica, vamos dizer assim, ela será de menor tempo. O texto diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, em outras versões, seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Tão conhecido o texto. Quantas pessoas não já ouviram, já leram e até já foram alcançadas pela graça de Cristo através desse texto. E aqui, na realidade, é um fato, porque o próprio texto, e não é propósito meu fazer o que nós chamamos de exegese, não é? Que é um comentário profundo do texto, analisando termos de forma muito apropriada, mas aqui deixar claro que esse versículo, aqui alguém já chamou de um mínimo evangelho, porque nessas palavras nós temos aspectos maravilhosos em relação a de onde o homem veio, o que está fazendo aqui, para onde irá. O que Jesus veio fazer, o que fez e por quê. De certa forma, o texto aqui trata desses aspectos em relação a Jesus Cristo. Percebemos primeiramente aqui o fato de Deus amar. E não é algo que cause admiração a nós, é admirável, mas não que cause surpresa, porque o amor, inclusive, é um dos atributos de Deus. Inclusive, nós que militamos na teologia, não é? No estudo teológico, no estudo bíblico, nós sabemos que Deus é muito mais conhecido, ele se deixa conhecer pelos seus atributos, do que nós podermos perceber na sua plenitude jamais, porque como pode uma mente finita como é a nossa, embora maravilhosa, surpreendente, a inteligência humana, não é? Mas como o finito que somos nós pode compreender o infinito. Então, há uma dificuldade naturalmente nossa. Mas aqui nós temos um atributo de Deus e que é uma essência de Deus, manifesta em toda a Bíblia, em toda a Escritura, que Deus ama, que Deus ama, que Deus amou, e aqui está no passado, segundo alguns comentaristas bíblicos, para expressar justamente aquele ato redentivo de Cristo na cruz. Quando ele foi até a cruz, voluntariamente, substitutivamente, e ali ele ofereceu. Como falamos quinta-feira passada, não foi lhe tomada a vida, não foi Roma que o matou, e nem mesmo os líderes religiosos judaicos naquela época, não. Ele deu, ele ofereceu, e isso por um ato de amor. Deus ama. É claro que existem outros atributos de Deus, mas como é maravilhoso nós percebermos que Deus amou, e amou o mundo, como diz o texto. Esse mundo aqui, há várias concepções em relação a mundo, o termo mundo, mas aqui o sentido é, ele amou gente, ele amou pessoa, ele não amou o espaço geográfico, embora ele o fez, mas aqui o sentido é que Deus nos amou. Ele amou independentemente da etnia, de onde você é, e que etnia, e que raça. Ele amou o mundo. É uma expressão planetária para mostrar que o amor dele, ele tem uma dimensão universal. E o texto é tão maravilhoso em dizer que ele amou tanto esse mundo que ele deu. Porque quem ama, doa. Quem ama, entrega. Era um plano, um propósito desde a eternidade, desde tempos remotos que nós não temos a dimensão aqui de limitar, de poder datar. Já havia o propósito de que Jesus pudesse vir para redimir, para entregar a sua vida. E aqui nós não podemos nos debruçar muito, porque quando lemos de que antes da fundação do mundo, esse Cristo já estava prometido, nós podemos pelo menos
chegaram a uma conclusão de que não é dado o direito ao homem de fomentar, de produzir a sua própria salvação, uma vez que houve a queda que nós entendemos lá no Éden. Esse homem não pode prover sua própria redenção. Seria ilógico se alguém pudesse se autossalvar. A salvação ela foi programada por Deus em Cristo Jesus para que pudesse ser realizada no seu tempo. E esse Deus que amou tanto, doou, Ele entregou, Ele deu o seu Filho único, Ele deu o seu Filho unigênito. E filho aqui não é no sentido que nós temos dentro da nossa relação paternal e filial, não. Filho aqui é a essência, o DNA de Deus, que diante do estudo teológico chamamos de Deus Pai, está presente no Deus Filho, que é Jesus, que se revestiu de humanidade, sim, sendo Deus, plenamente Deus, se revestiu de humanidade e se tornou plenamente homem. E como homem, nasceu do ventre de Maria e veio aqui com um propósito de redimir. Então, a ideia desse filho é nesse sentido, é uma essência igual à do Pai, por mais que alguns segmentos religiosos hoje, eles queiram colocar Jesus inferior ao Pai. Mas nós sabemos da própria expressão de Jesus no Evangelho de João, no capítulo 10, quando ele disse, eu e o Pai somos um. E ele ainda revestido de humanidade, como estava ali. Então, essa ideia de Jesus ser filho, é a ideia maravilhosa de que ele tem a essência do Pai. Ele tem o DNA divino, assim como também teve o DNA humano. E esse Deus que providenciou entregar, dar, doar Jesus Cristo, ele coloca então no texto, João narrando e colocando esse texto para nós, ele diz, Deus enviou o seu Filho único para que todo o que nele crê. Aqui é uma condição. Jesus veio para todo mundo, e de fato veio. Ele não veio apenas para as pessoas escolhidas, bonzinhas, as pessoas perfeitas, ou que se acham, porque perfeito ninguém é, mas que se acham perfeitas, não. O próprio Jesus, enquanto inclusive aqui andou, ele deixou claro que veio para as pessoas que necessitam dele. Ele não veio para os sãos, que se acham sãos, não é? Os que se acham bons, não. Jesus, ele, embora veio para todo mundo, e o mundo todo, ele foi alcançado, não é? E o Evangelho tem se expandido em todo o mundo, de forma avassaladora, nós sabemos que há aqui uma condição. Todo aquele que nele crê. É preciso crer em Jesus. E crer em Jesus é muito mais, aliás, nem se compara, do que fazer parte de uma igreja, que é bom fazer parte de uma igreja. É bom fazer parte de um segmento religioso alinhado com a Escritura, não de qualquer, mas alinhado com a Bíblia. Quando a igreja que participamos, ela prega a palavra, ela procura viver a palavra, mas nós não seguimos uma denominação. Embora amamos, no nosso caso aqui, batistas, nos outros segmentos religiosos, porque nós seguimos ao Cristo, nós seguimos a Jesus, por isso que cremos nele, cremos única e exclusivamente nele para providenciar salvação, redenção. E lembro, nos primeiros anos de ministério, falando a um público, e depois alguém disse, pastor, como é esse negócio de salvar? Porque eu não me acho perdido. Como é isso de estar salvo e de salvação? Como eu posso ter o erro de alguém que lá viveu, como Adão e Eva, que erraram lá atrás, e eu tenho a imputação desse erro e que é passado a mim, sem eu fazer nada? E eu tive que sentar e me demorar um pouco mais ali, com aquela pessoa, e poder expor de que todos nós, na realidade, e essa é uma forma, respeitamos a forma outra de alguém pensar, mas cremos na narrativa bíblica, não é?
e quando o primeiro casal teve a queda, que nós chamamos pecado original, isso tudo nos atingiu, nos passou como uma doença, nos passou como algo que hoje toda a humanidade foi atingida. Mas louvado seja Deus, que em Cristo Jesus foi providenciada redenção, através única e exclusivamente de Jesus. Então o texto aqui ele é muito claro, para que todo aquele que nele crê, todo que crê, a condição é crer. E o crer, nós sabemos que essa fé, não é? Que é a expressão do crer, ela inclusive nem é nossa também, porque nos foi dada, porque a fé não é dom nosso, não é providenciado por nós, ela é dado também por Deus. E nós chegamos à conclusão de que esse ato redentivo em Jesus Cristo, ele começa em Deus, ele continua em Deus e ele termina em Deus, em Cristo Jesus. Não há nada na realidade que eu possa fazer para que possa me ufanar, para que possa me autoglorificar e dizer, não, eu mereço ser salvo, eu entendo o plano redentivo de Cristo, porque eu mereço ser salvo, porque eu nunca fiz mal a ninguém. Não é nessa linha, não é nesse entendimento. A condição é crer em Jesus. E para crer em Jesus, naturalmente, eu preciso reconhecê-lo como Senhor da minha vida, como Salvador de minha vida. Eu preciso reconhecer que eu sou o pecador. Olha, parece que quase que uma afronta hoje ao homem do século XXI. Mas eu preciso reconhecer que sobre mim, sim, existe o que nós chamamos biblicamente, teologicamente, de pecado. Mas louvado seja Deus, a Escritura diz que esse castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados, somos curados em Cristo Jesus. Curados de uma doença eterna, de uma morte eterna. Por isso que no final do versículo 16 ele diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não pereça. Deus não veio para determinar o perecimento de ninguém, a morte de ninguém. Às vezes algumas pessoas, elas próprias, se encaminham com seus próprios pés, com as suas próprias ações para a perdição. Mas Deus em Cristo Jesus ama. E Ele está de braços abertos, assim como se entregou lá na saída de Jerusalém, com os braços abertos, como alguém disse, dizendo a todo mundo que Ele salva, que Ele redime. Então não é o perecimento, não é uma morte eterna, mas é uma vida eterna. Vida eterna que, inclusive, não se trata do fato do homem viver para sempre, não. Mas no fato de o homem ter uma qualidade de vida em Cristo Jesus, que ela começa aqui nessa terra e ela parte para a eternidade. Por isso que há uma expressão que nós falamos, céu, não é? Ou paraíso, ou eternidade, do crente, do cristão, começa aqui na terra. Começa aqui, através de uma decisão, através de um alcance pela graça. Então, eu gostaria de deixar aqui, de fato, essa devocional bíblica nesse sentido, de que jamais viéssemos a esquecer o amor de Deus em Cristo Jesus. Ele nos amou. E a forma que teve para demonstrar esse amor foi indo até a cruz, porque só Ele podia, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista, e que nos deu redenção. Para que pudéssemos hoje saber que a morte não é um fim. A morte não é a vitoriosa. Por isso que bem disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, da sua primeira carta, ele disse, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque sabemos que Deus em Cristo Jesus nos dá a vitória. Então essa vida eterna é algo real para nós, não é falácia, não é ficção, jamais, não é delírio. Nós estamos baseados naquilo que Jesus falou e daquilo que Ele prometeu. Por isso que essa igreja, nessa noite, nós podemos celebrar, nós podemos dizer com todo o nosso coração, ó Deus, muito obrigado, gratos nós somos por ter enviado Jesus, o nosso Redentor,
que agora não está mais, como costumamos dizer, mais na cruz. Louvado seja Deus, a cruz está vazia, o túmulo está vazio. Ele reina soberanamente, porque sempre reinou, era Rei dos Reis e é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa, irmãos, é a palavra que nós queremos aqui deixar com a igreja, para que jamais, como disse, venhamos a nos esquecer de que Ele nos ama. Ele nos ama. Nós vamos ter uma palavra de oração ainda. Senhor, muito obrigado nessa noite. Agradecemos, ó Deus, louvamos o Teu nome, pelo Teu grande amor. Que amor imenso, Senhor. Que amor que nos amou primeiro, que amor que foi tão expressivo, de tal forma que amou a todos e ama sem distinção. Por isso, ó Deus, nós celebramos nessa noite, e com esse musical, com essa cantata, nós, ó Deus, entendemos que ela falará aos nossos corações e ela glorificará o Teu nome. Ó Deus, que esse maior amor de Cristo Jesus possa ser compreendido, vivido por cada um de nós. Essa é a nossa oração. Nós te pedimos por aqueles que aqui estarão atuando como pregadores, cantores nessa noite, trazendo esse musical. Ó Deus, que a Tua graça seja sobre cada um, sobre os que vão cantar, sobre os que vão tocar, e nós que vamos receber, Senhor, possamos celebrar em cada ato desta cantata o glorioso e maravilhoso amor de Deus em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém.